Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Por que é que isso devia acontecer-nos? Ouviu-se forte estampido. Eram 4:30 da manhã e muito escuro ainda. Faltava 1 hora ou mais para o romper do dia. No arvoredo, as aves ainda dormiam, e o forte estrondo não lhes perturbou o sono. Mas logo que começasse a clarear, iniciariam seus chilreios e zangas. Havia uma neblina baixa, mas as estrelas brilhavam muito claras. À primeira explosão, sucederam várias outras, ao longe. Houve um intervalo de silêncio, e logo começaram a estourar fogos de artifício de todos os lados. Despontava o dia festivo. Naquela manhã, os pássaros não prolongaram como de costume sua chaureada, mas, abreviando-a, dispersaram-se rapidamente, pois eram aterradores os estouros. Mas, quando fosse chegando a noite, tornariam a reunir-se nas mesmas árvores para, ruidosamente, darem conta uns aos outros das suas aventuras do dia. O sol começava a tocar os cimos das árvores, que resplendiam, banhadas de suave luz. Belas, em sua quietude, elas davam forma ao céu. Coberta de orvalho estava a rosa solitária do jardim. Embora já cheia dos barulhos dos fogos, a cidade ia despertando lenta e calmamente, pois era um dos grandes feriados do ano. Ia haver muita festança e alegria, e permuta de presentes entre pobres e ricos. Ao escurecer daquele dia, o povo começou a reunir-se na margem do rio. Depositavam cuidadosamente sobre a água pequenos pires de barro queimado, contendo óleo e um pavio aceso. Iam recitar uma prece e em seguida soltar os pires a vogar rio abaixo. Em pouco, viam-se milhares desses pontos luminosos sobre a água escura e tranquila. Um espetáculo extraordinário, o que ofereciam aqueles rostos estáticos, clareados pelas pequenas chamas e a mágica iluminação do rio. O céu, com suas miríades de estrelas, contemplava aquele rio de luz, e a terra estava silenciosa em seu amor ao homem. Éramos 5, naquela sala clara de sol. Um homem acompanhado da esposa, mais outros 2, todos moços ainda. A senhora parecia triste e acabrunhada, e o marido grave, pouco dado a sorrisos. Os 2 jovens permaneceram sentados, em modesto silêncio, cedendo aos outros a palavra, mas com certeza iriam falar no momento oportuno, e quando seu acanhamento se dissipasse um pouco. Mas por que havia isso de acontecer-nos? Perguntou ela. Notava-se-lhe ressentimento e animosidade na voz, mas as lágrimas começavam a encher-lhe os olhos e a descer-lhe pelas faces. Éramos tão bons para nosso filho. Ele era alegre e traquinas, sempre risonho, e nós o amávamos. Educamo-lo tão carinhosamente e planejávamos para ele uma vida de riqueza. Incapaz de prosseguir, deteve-se para se acalmar um pouco. Desculpai-me o mostrar-me tão perturbada em vossa presença, continuou pouco depois, mas isso foi demais para mim. Antes, ele brincava e gritava de alegria, e dias após se fora para sempre. Isso é muito cruel, e por que havia de nos acontecer? Levamos uma vida limpa, amamo-nos mutuamente,
e amávamos mais ainda o nosso filho, mas agora ele se foi e nossa vida se tornou vazia. Meu marido em seu trabalho, eu em casa. Tudo se tornou tão feio e sem significação. Ela continuaria falando, sem parar, naquele estado acrimonioso. Porém, o marido a deteve delicadamente. Agora soluçava incontidamente e pouco depois silenciou. Isso acontece a todos nós, não? Quando perguntais por que isso havia de vos acontecer, estais realmente dizendo que tal coisa só devia acontecer a outros e não a vós. Vós tendes, como todos os outros, o vosso quinhão de sofrimento. Mas que fizemos nós para merecê-lo? Qual é nosso karma? Por que não continuou ele vivo? Eu teria dado por ele, com satisfação, a minha vida. Pode qualquer explicação, qualquer argumento sutil ou crença racionalizada preencher esse doloroso vazio? Naturalmente, eu desejo ser confortada, mas não por meras palavras, nem por alguma esperança. O fato é que não posso encontrar consolação. Meu marido tentou em vão consolar-me, com a crença na reencarnação, e ele também sofre, embora creia na reencarnação. Ambos estamos nesta prisão de dor e tortura. É como um pesadelo medonho, horrendo. Mais uma vez, o marido interveio, acalmando-lhe a crescente excitação. Prometo ficar quieta e cordata. Desculpai-me. Senhor, sabemos tão pouco acerca da vida, da morte, tão pouco acerca de nosso sofrer, disse o marido. Desde aquele acontecimento, pareço ter amadurecido subitamente e me acho em condições de fazer perguntas sérias. Antes, a vida era alegre e nós ríamos constantemente. Agora, a maioria das coisas que nos faziam felizes nos parecem tão tolas, tão triviais. Aquilo foi como um vendaval que desenraiza as árvores e deita-nos areia na comida. Nada tornará a ser como era antes. Vejo-me de repente tomado de uma terrível seriedade, desejando saber a significação das coisas, e desde a morte de meu filho, li mais livros religiosos do que lera em toda a minha vida anterior. Mas, quando existe sofrimento, não é fácil aceitar meras palavras. Sei como é fácil a crença se tornar um veneno lento. A crença embota o gume do pensamento, mas também amortece a dor, e, sem ela, a mente se tornaria uma ferida aberta, sensível. Viemos ontem ouvir-vos. Nenhum conforto nos destes, como era natural, mas continuo a desejar sanar as nossas feridas. Podeis ajudar-nos? Nossa ferida atalhou um dos outros dois. Não pode ser curada com palavras, com uma frase confortante. Aqui viemos não para adquirir uma nova crença, porém para descobrir a causa de nosso sofrimento. Acreditais que o simples conhecimento da causa vos libertará do sofrimento? Se sei quais são as causas de meu íntimo sofrer, posso pôr termo a ele, não como uma coisa quando sei que me envenenará. Pensais ser tão fácil remover a ferida interior? Examinemos isso com paciência e cuidado. Qual é o vosso problema? Meu problema, replicou a senhora, é simples e claro. Por que me foi arrebatado meu filho? Qual foi a causa disso? Poderá uma explicação satisfazer-vos, por confortante que seja momentaneamente? Não deveis descobrir, por vós mesma, a verdade a esse respeito?
Mas como começar? Perguntou a senhora. Este é também um dos meus problemas, disse um dos outros dois. Como posso descobrir o que é verdadeiro no meio dessa estonteante confusão que é o nosso eu? Era nosso karma sofrer, perder o que mais amávamos? Perguntou o marido. Talvez eu pudesse suportar a dor causada pela morte de meu filho, acrescentou a senhora, se tivesse o consolo de saber por que é que ele foi levado. Consolo é uma coisa, e a verdade outra coisa. Tomam diferentes direções. Se buscais consolo, podereis achá-lo numa explicação, uma droga ou uma crença. Mas esse consolo será temporário, e mais cedo ou mais tarde tereis de começar de novo. E existe isso? Consolo? Talvez seja melhor perceberdes primeiramente este fato, que a mente que busca consolo, segurança, estará sempre em sofrimento. Uma explicação satisfatória ou uma crença confortadora poderá pôr-vos docemente a dormir. Mas é isso que desejais? Isso removerá vosso sofrimento? Podemos libertar-nos do sofrimento com o provocar o sono? Acho que o que realmente desejamos, continuou a senhora, é volver ao estado feliz de outrora, encontrar de novo suas alegrias e deleites. Não podendo fazê-lo, vejo-me dilacerada pelo sofrimento, e por isso busco consolação. Quereis dizer que não desejais enfrentar o fato que vos parece ser o causador do sofrimento, e por isso estáis tentando fugir dele? Por que não devo ser consolada? Mas pode-se achar consolação duradoura? Pode ser que tal coisa não exista. Buscando conforto, o que desejamos é um estado inteiramente isento de perturbação psicológica. E existe tal estado? Pode-se criar, por diferentes meios, um estado de conforto, mas a vida não tarda a vir bater-nos à porta. Essa batida à porta, esse despertar, chama-se sofrimento. Agora que me chamais a atenção para isso, percebo que realmente é assim. Mas que devo fazer? Insistiu a senhora. Nada há que fazer senão perceber a verdade deste fato, isto é, que a mente que busca conforto, segurança, estará sempre sujeita ao sofrimento. Esse percebimento só por si é ação. Quando o homem percebe que está preso, não pergunta o que deve fazer. Verifica-se toda uma série de estados de ação ou inação, porque do próprio percebimento nasce a ação. Mas, senhor, interrompeu o marido, nossas feridas são reais e não há meio de as curarmos? Não existe nenhum processo curativo, mas unicamente um estado de amarga desesperança? A mente pode cultivar qualquer estado que desejar, mas descobrir a verdade, contida numa situação, é coisa completamente diferente. Agora, que desejais? Nenhum homem no gozo de suas faculdades desejaria cultivar um estado de amargor. É bem verdade que existe uma filosofia do desespero, mas não tenho nenhuma intenção de tomar por esse caminho. Desejo, entretanto, descobrir qual é a causa, o karma, de nosso sofrimento. Desejais também, vós ambos, examinar esta questão? Com toda a certeza o desejamos, Senhor. Temos também os nossos problemas atinentes ao processo de karma,
E também nos seria proveitoso se pudéssemos, todos juntos, considerar a matéria. Qual o significado original da palavra karma? A significação original da palavra karma é agir, respondeu o marido, e os outros fizeram sinal de assentimento. Karma, como geralmente se entende, e parece-me que erroneamente, é a ação como causa determinante. O futuro é determinado pela ação passada. Conforme semeardes, colhereis. Pratiquei algo no passado, pelo que serei punido ou recompensado. Se meu filho morre jovem, esse fato se deve a alguma causa oculta em vida anterior. Muitas variações há dessa fórmula geral. Todas as coisas nascem e têm existência através da cadeia de causas e efeitos. Não é assim? Isso parece ser um fato, respondeu um dos outros dois. Estou neste mundo por causa de meu pai e de minha mãe, e por outras causas precedentes. Sou um resultado de causas que se estendem infinitamente passado adentro. Tanto o pensamento como a ação resultam de causas várias. O efeito está separado da causa. Existe intervalo, breve ou longo, um intervalo de tempo entre os dois? A causa é fixa e o efeito é fixo? Se causa e efeito são estáticos, nesse caso o futuro já está determinado, e se assim é, não há liberdade nenhuma para o homem, e ele estará eternamente aprisionado numa rotina pré-determinada. Mas não é assim, como o provam os fatos de cada dia, pois as circunstâncias estão continuamente a influir no curso das ações. Há sempre um movimento modificador, quer imediato, quer gradual. Sim, senhor, percebo isso. Para mim, que fui educado e condicionado na noção de tal causa, tal efeito, é um alívio imenso compreender que não necessitamos de ser escravos do passado. A mente não necessita ficar aprisionada em seu condicionamento. O efeito de uma causa não precisa suceder necessariamente a essa causa. Pode ser eliminado. Não existe inferno perene. Causa e efeito não são coisas estáticas, fixas. O que foi efeito se torna a causa de outro efeito. O dia de hoje é moldado pelo de ontem, e o amanhã pelo de hoje. Isso é verdade, não? Portanto, causa e efeito não estão separados, constituem um processo unitário. Um meio errôneo não pode ser empregado para um fim correto, porquanto o meio é o fim. Um contém o outro. A semente contém a árvore completa. Se sentir realmente esta verdade, o pensamento se torna ação. Não há primeiro pensamento e em seguida ação, com o inevitável problema de lançar uma ponte entre os dois. O percebimento total de causa e efeito como unidade indivisível põe fim à entidade que faz esforço, ao eu, que perenemente e de qualquer modo quer tornar-se alguma coisa. Não estás dando ao karma um significado pessoal? Perguntou o marido. Isso ou é verdadeiro ou é falso. O que é verdadeiro não necessita de interpretação. E o que se interpreta não é verdadeiro. O intérprete se torna um traidor, porquanto o que oferece é apenas sua própria opinião, e opinião não é a verdade. Dizem os livros que cada um de nós entra na vida com um certo acúmulo de karma para cumprir, continuou o marido.
Disse que é no cumprir, numa só vida ou através de muitas vidas desse karma acumulado, que se verifica a ação de livre-arbítrio. É exato isso? Que pensais vós, independente da autoridade dos livros? Não me sinto capaz de pensá-lo cabalmente. Pensemos juntos. Nossa vida na presente existência se inicia com uma certa soma de condicionamento, karma. Toda criança é influenciada por seu ambiente para pensar segundo um certo padrão e seu futuro tende a ser determinado por esse padrão. Ou ela seguirá com relativa liberdade os ditames desse padrão ou se libertará dele. Neste último caso, a parte da mente que faz o esforço para libertar-se é também um resultado de condicionamento, de karma. Assim, no libertar-se de um padrão, cria a mente outro padrão, no qual torna a aprisionar-se. Então, como poderá afinal a mente ser livre? Percebo muito claramente que a parte da mente que deseja libertar-se do padrão e a parte da mente que nele está aprisionada estão ambas encerradas numa certa estrutura. A primeira pensa ser diferente da segunda, mas, essencialmente, são da mesma qualidade e nenhuma das duas é totalmente livre. Que é, então, liberdade? A maioria das pessoas atalhou um dos moços. Garante que existe a superalma, Atman, que atuará em nosso condicionamento e o eliminará mediante devoção e boas obras, e pela concentração no Supremo. Mas a entidade devotada e praticante de boas obras está também condicionada, e o Supremo em que se concentra é uma projeção de seu condicionamento. Não achais? Percebo, respondeu o marido com veemência. Nossos deuses, nossos conceitos religiosos, nossos ideais, tudo está dentro do padrão de nosso condicionamento. Agora que chamais nossa atenção a esse respeito, isso nos parece perfeitamente evidente e real. Mas, então, não há esperanças para o homem? Saltar a uma conclusão e pensar partindo dessa conclusão impede a compreensão e qualquer novo descobrimento. Quando a mente, em sua totalidade, percebe que está aprisionada num padrão, que sucede? Não entendo bem vossa pergunta, Senhor. Percebeis que a totalidade de vossa mente está condicionada, inclusive aquela parte, a suposta superalma, Atman. Sentis isso ou conheceis como um fato, ou estáis apenas aceitando uma explicação verbal que está realmente sucedendo? Não o posso dizer com precisão, pois nunca pensei nesse assunto de maneira completa. Quando a mente percebe a totalidade de seu próprio condicionamento, e ela não poderá percebê-lo enquanto estiver apenas em busca de seu próprio conforto, ou indolentemente seguindo o caminho mais fácil, cessam então todos os seus movimentos. Ela se torna de todo tranquila, sem um desejo, uma compulsão, um móvel. Só então há liberdade. Mas nós temos de viver neste mundo, e tudo o que fazemos, desde o ganhar o pão até as mais sutis lucubrações do espírito, tem sempre algum móvel. Pode haver ação sem motivo? Achais que não há? A ação do amor nenhum motivo tem, ao passo que todas as outras ações o têm.